Você já ouviu falar de um lugar onde a infância nunca teve chance de existir? Eu ouvi. E quando ouvi, achei que fosse mentira. Mais um boato de gente exagerada. Mas depois que fui atrás, o que descobri foi pior do que qualquer mentira. Pior porque era verdade. Foi em 2006. Eu trabalhava com comunicação comunitária no Pará, viajando por comunidades ribeirinhas para documentar histórias de vida, mostrar cultura local, ajudar em projetos sociais. A gente fazia vídeos simples para ONGs, igrejas, prefeituras. Nada de grande imprensa. Era tudo com câmera na mão e coração apertado. Naquela época, uma das regiões que mais intrigavam a gente era o rio Tajapuru, um braço largo e barrento, entre o Pará e o Amapá. Um rio que parecia dormir, mas carregava segredos acordados demais. As balsas que cruzavam aquele trecho não levavam só madeira ou peixe. Levavam histórias que ninguém queria ouvir. A primeira vez que ouvi falar do que acontecia ali foi pela boca de um padre. Ele era amigo do bispo José Luiz Ascona, um homem pequeno de tamanho, mas que falava como se estivesse com fogo nos olhos. Disse que o bispo tinha visto coisas que não dava mais para calar, que meninas estavam sendo levadas para as balsas em troca de comida, em troca de óleo diesel, em troca de peixe. Isso mesmo, peixe. Parei de gravar e perguntei de novo, achando que tinha entendido errado. Mas não tinha dinheiro envolvido. Era pior. Era a miséria no seu formato mais cruel. O corpo de uma adolescente trocado por um tambor de combustível. No início, achei que fosse exagero, que era coisa isolada, que ele estava confundindo as coisas. Até que a gente decidiu ir para lá. Eu, um colega com câmera e um barqueiro que conhecia os caminhos. O Tajapuru não é como os rios turísticos da Amazônia. Ele é denso, barrento, um silêncio que pesa. Os sons de motor ecoam longe, e mesmo quando você desliga tudo, ainda escuta coisa demais. Madeira rangendo, gente cochichando e água, muita água. Chegamos perto de uma das balsas no final da tarde. O céu começava a ficar alaranjado e as sombras se esticavam sobre a água. Era uma balsa grande, improvisada, cheia de tambores, caixas de peixe e redes penduradas. Não parecia um lugar de moradia, mas também não parecia só comércio. Era um mundo à parte. Quem nos recebeu foi um homem de meia idade, camisa aberta no peito, cigarro no canto da boca. Disse que ali ninguém tinha nada a esconder, mas também nada a dizer. Só nos deixou olhar de longe, mas bastou isso. Uma menina, sentada na beirada da balsa, com os pés balançando, não devia ter nem 14 anos, vestido curto, olhar perdido e um prato de comida nas mãos, arroz, farinha, um pedaço de peixe frito. Aquela imagem me esmagou. E quando voltamos para o barco, o barqueiro só disse uma frase: aquilo ali é a moeda do rio. Depois daquela viagem, tudo virou um peso que a gente não conseguia mais deixar em paz. A gente foi atrás de outras histórias, outras balsas, e cada vez a mesma lógica. Homens com dinheiro ou combustível, meninas com fome ou medo. Ninguém dizia que era abuso, ninguém chamava pelo nome. Era troca, era acordo, era sobrevivência. Em um dos encontros, escutamos uma história que eu nunca mais esqueci. Uma moça, hoje com seus 20 e poucos anos, contou que aos 13 começou a ir nas balsas com o pai. Ele dizia que precisava de óleo para o motor e ela era quem ia pedir. Que se fosse ela, conseguia mais rápido. Ela não entendia o que ele queria dizer, até que um dia voltou chorando para casa com as coxas roxas e o rosto sem cor. E o pai não disse nada, só olhou para ela e perguntou se tinha conseguido o diesel. Essa história me fez passar mal, de verdade. Eu vomitei depois de gravar e pedi desculpas para ela. Não sei porquê, mas pedi, como se minha câmera pudesse ter feito algo. Foi nesse ponto que o bispo Ascona decidiu romper o silêncio.
Ele e um grupo de padres locais começaram a escrever, denunciar, chamar a imprensa, mostraram documentos, relatos, testemunhos e foi aí que o caso explodiu. O país ficou em choque, mas quem morava ali já não via novidade. Um pescador chegou a me dizer com a maior naturalidade do mundo: essas coisas acontecem faz tempo, só agora resolveram olhar. E é isso que mais dói. Não é só o que acontecia nas balsas, é o que deixavam acontecer. A aceitação silenciosa, o olhar desviado, o costume de achar que menina pobre pode ser trocada por qualquer coisa, até por um prato de comida. Depois que as denúncias começaram a circular, não demorou muito para a coisa ganhar manchete. Mas o que me impressionou foi o quanto as autoridades já sabiam e preferiram ignorar por tanto tempo. A CPI da pedofilia no Pará, que começou em 2005, ganhou força em 2006 justamente por causa do impacto do que vinha do Tajapuru. Aquilo foi só uma parte de um problema muito maior, mas foi a parte que escancarou a ferida. Porque não era um caso isolado, era um sistema funcionando à margem da lei, mas dentro da rotina. Era como se o Rio tivesse virado território sem infância. Na época, a gente tentou voltar para a região. Não conseguimos. O clima ficou tenso. O barqueiro que tinha nos levado na primeira vez se recusou. Disse que tinha recebido recado para não se meter mais, que aquilo era coisa de gente graúda também, de pescador grande, de dono de balsa, de comerciante que fingia não saber, mas lucrava com o silêncio. Um dos padres que ajudava o bispo recebeu ameaças. Cortaram os freios do carro dele uma noite. Por sorte, não teve acidente. Mas foi o suficiente para ele saber que estavam observando. E mesmo assim, continuaram. O bispo Ascona foi chamado para depor. Ele não falou com medo ou cautela. Falou com a firmeza de quem viu demais. Apontou nomes, descreveu rotas, detalhou cenas que nenhum ser humano devia ser obrigado a ver. Ele dizia que a exploração não era apenas sexual, era existencial. Porque quando você acostuma uma menina a se enxergar como moeda de troca, você mata a identidade dela antes mesmo de matar o corpo. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Na CPI surgiram outros relatos parecidos de outras regiões do Pará. Mas era como se o Tajapuru fosse o símbolo mais cru da coisa toda, porque não havia cortinas, não havia disfarces. Era tudo feito ali, em cima d'água, à luz dos lampiões, com o barulho dos motores e o cheiro de peixe misturado com fumaça de diesel. Teve um dia em que uma jornalista me ligou, querendo saber se eu podia compartilhar imagens. Eu tinha pouco, quase nada, porque na época eu só consegui gravar uma parte do rio e algumas entrevistas desfocadas. Mas disse a ela uma coisa que repito até hoje: o problema do Tajapuru não é o que foi filmado, é o que nunca foi. As histórias que nunca viraram processo. As meninas que ninguém mais viu, as que voltaram para casa caladas e anos depois carregam traumas que não aparecem em foto nem em manchete. Lembro de uma mulher moradora de uma comunidade ribeirinha próxima que me disse assim: aqui, moço, o rio leva tudo. Leva madeira, leva barco, leva gente. E às vezes leva o que a gente era antes de aprender a calar. Essa frase me desmontou. Eu passei anos tentando não pensar mais nisso, porque não adiantava remoer. Eu tinha feito minha parte, denunciado, registrado. Mas o silêncio do Tajapuru continuava voltando nos meus sonhos. O som dos motores, o balançar das redes, as vozes abafadas pelas águas pesadas. E o que me inquieta mais é saber que mesmo depois da CPI, mesmo depois das manchetes, pouca coisa mudou de verdade. Algumas balsas foram interditadas, alguns nomes investigados, mas a estrutura continuou lá, a fome continuou. E onde há fome, há sempre alguém disposto a trocar um prato por uma vida. Hoje, quase 20 anos depois, pouca gente lembra do Tajapuru. Quando lembram, pensam no rio bonito, nos barcos cruzando ao entardecer, no charme da Amazônia profunda. Mas para quem viu o que eu vi, aquele rio não é só um curso d'água.
é um cemitério de infâncias que nunca existiram. Quando alguém me pergunta por que eu parei de fazer documentários sociais, eu falo que foi por falta de apoio. Mas a verdade é que foi por excesso de peso. Porque tem histórias que não dá para guardar. E também não dá para contar todo dia. Contar o que vi no Tajapuru foi o que me fez entender que o horror nem sempre tem monstros. Às vezes, ele vem vestido de rotina, de silêncio, de homem que diz que é assim mesmo. Às vezes, os cenários mais bonitos escondem as histórias mais perturbadoras. E mesmo que o tempo passe, o barulho dos motores sobre aquele rio continua ecoando dentro de mim. Como se cada volta da hélice misturasse água, sangue e silêncio. Como se cada balsa que ainda circula por lá carregasse, além das mercadorias, a lembrança das meninas que nunca puderam ser apenas meninas. Você já reparou como algumas estradas parecem guardar mais segredos do que cidades inteiras? Tem lugares onde o problema não é o que acontece no meio do mato, mas sim o que acontece quando alguém para um caminhão e abaixa o vidro, onde o perigo não vem disfarçado de assombração, mas de carona. Curralinho é uma cidadezinha enfiada no Marajó, no Pará. Um pedaço de terra cercado por água de todo lado, como se tivesse sido esquecido pelo resto do país. E talvez tenha mesmo. As estradas por lá são de barro grosso, e quando chove, viram um atoleiro só. Barcos e caminhões viram salvação, ou maldição, e foi justamente num desses trechos, entre o silêncio da mata e o barulho de motores engasgando, que histórias começaram a surgir. Histórias que não foram contadas em rodas de conversa, nem em posts de rede social. Elas foram ouvidas dentro de uma CPI da Assembleia Legislativa do Pará. E é por isso que eu posso te contar hoje. Porque foram registradas. Foram oficializadas como parte de um passado que muita gente preferia fingir que não existiu. Segundo os documentos da CPI de 2008, em Curralinho, mais precisamente na zona rural, onde caminhão vira ambulância, barquinho vira mercado, e a estrada é a única forma de sair ou voltar. Havia um padrão acontecendo. Meninas, muitas vezes adolescentes, outras ainda mais novas, eram vistas pegando carona com caminhoneiros e barqueiros que já eram conhecidos da comunidade. Isso, até certo ponto, era normal por lá. Porque quando se vive num lugar onde não tem transporte público, nem opção de nada, carona é o que resta. Só que o que vinha depois da carona é que ninguém queria admitir. Não se tratava de abuso pontual. Segundo o que foi ouvido e relatado, havia um tipo de sistema silencioso, onde essas meninas eram trocadas por favores, por sacas de farinha levadas até a cidade, por transporte de açaí, de peixes ou de alguma colheita. Às vezes, por ajuda com o barco, quando algum parente ficava doente. Não havia dinheiro, havia troca de poder. E sabe o que é mais aterrorizante? As famílias, muitas vezes, sabiam, mas não conseguiam fazer nada. Porque aquele homem que parava com o caminhão atolado no meio da lama também era o único que podia levar uma criança gripada para o posto de saúde. Aquele barqueiro que trazia a comida da feira também era o único que topava passar pelos igarapés sem cobrar nada, desde que a filha fosse junto. E quando a miséria se junta com o silêncio, o que sobra é só desespero. Uma das histórias que ficou marcada foi a de uma menina. O nome nunca foi revelado nos documentos, mas ficou conhecida como a Menina da Ponte Baixa. Diziam que ela esperava sempre no mesmo ponto da estrada, perto de uma ponte de madeira meio torta, onde os caminhões reduziam quase a zero. Ela sabia que ali eles seriam obrigados a parar. Não se sabe se ela ia por vontade própria, se era instruída a isso, ou se era uma mistura de tudo. Só se sabe que por meses ela apareceu em relatos diferentes de famílias vizinhas.
sempre entrando num caminhão diferente, sempre sumindo por algumas horas. E um dia simplesmente não voltou. A história dela não teve encerramento oficial. Ninguém registrou o desaparecimento, ninguém foi atrás. Porque naquele pedaço de mundo, denunciar significava perder o pouco de acesso que se tinha à vida. A estrada do Curralinho virou símbolo. A CPI usou esse trecho como exemplo de exploração sistemática da vulnerabilidade. Um nome frio para algo que era mais sujo do que qualquer lama. E quando eu falo que isso não é lenda urbana, é porque não tem nada de inventado. Tem trecho disso registrado em ata. Tem assinatura de deputados. Tem depoimento de testemunhas protegidas. E tem silêncio. Muito silêncio. Porque quase ninguém quis dar nome. Ninguém quis apontar culpados. Ninguém quis arriscar. E esse é o tipo de história que a gente não escuta nas páginas dos jornais. Porque ela não termina em cadeia, nem em justiça. Termina em esquecimento, em cicatriz escondida, em menina que some sem nome, em pais que choram sem poder acusar. E sabe o que mais me revolta? É que tudo isso aconteceu numa estrada simples, terra batida, mato dos dois lados, umas pontes de madeira improvisadas, uma estrada que no mapa nem parece importante, mas que, na prática, carregou um dos episódios mais sombrios de violência silenciosa já registrados na região. Hoje em dia, muita coisa mudou em Curralinho, mas essa estrada ainda existe. Alguns trechos foram aterrados, outros ficaram piores. Os caminhões continuam passando, os barcos ainda encostam nos mesmos barrancos. Só que agora, quem lembra dessa história, carrega junto uma certeza. O terror, às vezes, não está no escuro da floresta, nem em casa abandonada. Está no olhar de quem oferece ajuda, quando a ajuda tem outro preço. E quando esse tipo de coisa acontece com naturalidade, o medo não é do que pode vir à noite. O medo é do que já acontece de dia. Tem coisa que a gente cresce ouvindo e acaba achando normal. Em muitos relatos de Curralinho, especialmente os colhidos pelas comissões da Assembleia, aparecia sempre o mesmo padrão. Meninas que, quando desapareciam por algumas horas, ou até por um dia inteiro, voltavam em silêncio. E todo mundo fingia que nada tinha acontecido, mas o corpo delas falava. Às vezes, voltavam com marcas, outras com roupas trocadas. E sempre com aquele olhar de quem passou por alguma coisa que não tem nome. Um tipo de cansaço que não combina com idade nenhuma. Um conselheiro tutelar da época, cujo nome foi mantido em sigilo nos documentos, contou que chegou a tentar intervir em alguns desses casos. Mas a resposta das famílias era quase sempre a mesma. A gente não tem escolha. Teve um caso que mexeu com muita gente. Uma menina de 12 anos que apareceu sozinha num dos portos, chorando e suja de lama. Ela contou aos prantos que o homem do caminhão tinha levado ela e mais duas amigas para um trecho mais afastado, dizendo que iam ganhar comida. Uma delas desceu primeiro. A segunda hesitou. A terceira, essa que contou, pulou da carroceria e saiu correndo pelo mato. Quando chegaram com ela ao hospital mais próximo, o atendimento foi rápido, mas o silêncio foi maior. O homem nunca foi identificado e ninguém da comunidade quis confirmar a história. Por quê? Porque, segundo os relatos, ele era o mesmo que trazia os remédios da capital, o mesmo que fazia o transporte escolar improvisado, o mesmo que trazia gás e doações quando as cheias destruíam tudo. Você entende o nível do terror? O agressor era o único elo com o mundo lá de fora. Cortar esse elo era condenar a comunidade inteira a afundar no próprio isolamento. É por isso que tanta coisa ficou escondida. A zona rural de Curralinho era, e em parte ainda é, um lugar onde a logística define o destino das pessoas. E quem controla o transporte, controla a vida. Simples assim. No papel, esse tipo de coisa parece absurdo. Mas quando você ouve os relatos de quem viveu ali, o absurdo vira rotina.
Teve pai que admitiu ter deixado a filha ir numa balsa com homens estranhos em troca de ajuda para desatolar o barco da família. Teve mãe que chorou diante da comissão, dizendo que só mandou a filha porque não tinha mais como alimentar os 4 filhos pequenos, e aquele homem prometeu que levaria mantimentos em troca. São histórias que desmontam a gente, não porque são raras, mas porque são mais comuns do que qualquer um gostaria de admitir. E o que mais assombra é que esse tipo de situação não aparece em filme de terror. Não tem trilha sonora, não tem monstro. O terror aqui anda de bota suja, fala baixo e sorri como se estivesse ajudando. Essa estrada virou símbolo, mas poderia ser qualquer outra. Poderia estar em outro estado, outra cidade, outra beira de rio. Mas foi em Curralinho que o barro engoliu as vozes por mais tempo. No final do relatório da CPI, tem um trecho que quase passa despercebido, mas que, para mim, diz tudo. Um trecho que diz assim: não se trata apenas de responsabilização individual, mas de um sistema de silêncio construído por anos, em que o acesso à dignidade era condicionado à submissão. Isso está escrito oficialmente, e é aí que entra a importância de recontar essas histórias. Não como denúncia vazia, não para fazer sensacionalismo, mas para lembrar que o terror social também precisa ser contado, porque ele não acaba quando a gente vira o rosto, e também não precisa de cemitério para assombrar. Basta uma estrada mal cuidada, onde as únicas luzes são os faróis sujos de um caminhão velho, e onde o futuro de uma menina pode ser decidido com um aceno de mão na beira da pista. A estrada do Curralinho carrega marcas que não saem com chuva, marcas que ficaram no chão e na vida de quem passou por ali. Hoje, quando alguém da região fala dessa estrada, o tom muda. Tem gente que evita, tem gente que finge não lembrar, mas os relatos estão aí, nas atas, nos depoimentos, nos silêncios e o mais cruel, na repetição. Porque mesmo depois dos relatórios, mesmo com tudo documentado, pouca coisa mudou de verdade. A vulnerabilidade continuou, as promessas continuaram e o medo, esse nunca foi embora. Eu sei que talvez você esperasse uma história com final, com justiça, com desfecho. Mas a verdade é que em lugares como Curralinho, o final feliz nem sempre chega. Às vezes, tudo o que resta é contar. Contar para que outros não passem. Contar para que não apaguem. Contar porque o silêncio, nesse caso, só protege quem devia ter sido parado há muito tempo. E quando alguém perguntar se você acredita em histórias de terror da vida real, lembra da estrada do Curralinho, porque ali o que mais se via eram meninas sumindo em meio ao barro. E gente fingindo que era só mais uma carona. Você já entrou num lugar onde o riso parecia estar no volume errado? Onde as luzes fracas tentavam esconder o que os olhos não deviam ver? E o som alto disfarçava o que o coração sentia? Em Breves, no coração do Marajó, esse tipo de lugar não era exceção. Era regra. Meu nome não importa. E talvez nem o rosto das meninas importasse para quem entrava ali só para beber e fingir que não via. Mas eu lembro delas, e acho que é por isso que estou contando isso hoje. Na época, eu trabalhava numa papelaria na rua de trás de um desses bares. Era um lugar pequeno, de balcão baixo, papel higiênico pendurado no teto, estilete para vender na vitrine. Final de tarde, o movimento morria, mas era quando começava outro tipo de movimento. Do lado de fora, você via a fachada de madeira, o letreiro torto piscando e pensava que era só mais um boteco. Mas lá dentro, o tempo era outro. Lembro de uma vez que fui comprar refrigerante porque a geladeira da papelaria tinha quebrado.
O bar ainda nem tinha aberto oficialmente, mas lá estavam elas. Duas meninas sentadas na última mesa, de costas para a entrada, mexendo nos cabelos, com o rosto cansado demais para a idade que tinham. Uma delas me olhou. Era um olhar seco. Não era de vergonha, era de costume. A garçonete, que não era muito mais velha do que elas, me viu entrando e disse logo: "Só volta mais tarde. Agora está na preparação." Preparação, como se fossem mercadoria, como se existisse um bastidor para esse tipo de coisa. E existia. No outro dia, comentei com uma amiga minha que trabalhava num salão. Ela só balançou a cabeça. Todo mundo sabe, só não fala alto. A verdade é que aquilo não era segredo, era rotina. Meninas entravam e saíam dos bares de Breves com a mesma naturalidade com que um cliente pedia cerveja. E ninguém via aquilo como um crime. Era tratado como uma espécie de fase da vida, um rito sujo da pobreza. Algumas iam para lá porque faltava arroz em casa, outras porque não conseguiam mais voltar para a escola. Tinha uma que chamavam de Fafá, que trocava companhia por frango assado. Frango assado. Eu ouvi isso da própria boca de um cliente, rindo como se fosse piada. A cidade é quente. O chão da rua principal é cheio de remendos. As casas, quando não são de madeira, são de alvenaria sem pintura. Mas os bares sempre têm caixa de som, luz colorida, mesa de sinuca, tudo para parecer diversão. Só que se você parar e escutar de verdade, o que tem ali é silêncio. Um silêncio abafado pela música alta. Um silêncio cúmplice. Eu lembro de uma noite que teve apagão. O bar em frente ficou escuro, ninguém dançou, ninguém bebeu e as meninas sumiram. Era como se, na escuridão, a cidade lembrasse que aquilo não era normal. Mas bastou a luz voltar. E tudo continuou. Mas o pior foi um dia que choveu forte e a calçada virou barro. A frente do bar alagou e as meninas ficaram todas enfileiradas, tentando pular as poças com os pés descalços, a roupa colada no corpo. Um velho na porta riu alto e disse: "Parece desfile de escola." Aquilo me embrulhou, porque não era desfile. Era desfile de abandono. Uma delas caiu, rasgou o joelho. O dono do bar deu um guardanapo e mandou ela não sujar o chão. Ela limpou o sangue, sorriu e voltou para dentro. Aquilo me fez mal por dias. E me faz até hoje. A gente vive achando que o terror é barulho de corrente, vulto no escuro, bicho-papão. Mas às vezes o terror vem em forma de risada, de normalidade, de um "é assim mesmo" dito por quem devia ter se revoltado. As meninas de Breves, elas não gritavam, mas toda vez que eu passava por um bar desses, era como se eu escutasse mesmo assim. Elas estavam ali, em silêncio, com os olhos que pediam para alguém ver, mas ninguém via. Anos se passaram. Mas tem rostos que voltam. Voltam quando o rádio toca forró antigo, quando sinto o cheiro de cerveja quente, quando vejo uma menina atravessar a rua com o olhar baixo. Voltam porque nunca foram embora direito. E voltaram de vez quando ouvi falar da CPI do Senado, em 2008. Era como se tivessem aberto a tampa de um poço cheio de lama. Só que dessa vez, a lama subiu e bateu na cara de todo mundo. Um amigo me mandou o link das audiências. Curioso, fui ler. Achei que ia encontrar coisas que eu já sabia, mas eu não estava preparado para ver nomes que eu conhecia. Ali, preto no branco, estavam os depoimentos. Uma menina disse que frequentava os bares desde os 12 anos. Outra contou que era levada por um tio, que dizia que ela precisava aprender cedo como o mundo funcionava. Teve uma que citou o nome de um bar, o mesmo que eu frequentava para comprar refrigerante. Eu lia cada frase e a garganta travava, porque eu lembrava dos rostos, das risadas nervosas, dos homens que diziam que estavam só ajudando. E aí veio a culpa, porque eu estive lá, vi, sabia, e como a maioria,
Me calei. Não porque achava certo, mas porque era mais fácil seguir a vida do que encarar o tamanho do buraco que aquilo representava. O mais absurdo era ver nos depoimentos como aquilo tudo era tratado como uma coisa do cotidiano, uma rotina. Algumas meninas falavam de forma tão natural que parecia que tinham aprendido a não chamar aquilo de abuso. Tinham aprendido a não se ver como vítimas, tinham aprendido a se calar também. Um dos relatos falava de uma mercearia com mesa de plástico vermelha na frente, onde sempre tocava música alta. Era a descrição exata de um comércio que eu passava todo dia. O chão de cimento com rachadura, o freezer com tampa amarelada e aquele cheiro de fritura velha que grudava na roupa. Era lá que, segundo o relato, um homem de meia idade costumava chamar as meninas para trabalhar com ele, oferecendo refrigerante e comida. Às vezes até uma sandália nova. Eu lembrava dele. A gente chamava de Seu Tim. Sempre de camisa regata, sorriso frouxo e jeito de quem estava sempre no meio de alguma conversa. Nunca imaginei que ele... Aliás, imaginei sim. Só não quis pensar muito. Quando o caso estourou, o nome de Breves saiu nos jornais do país todo. E sabe o que aconteceu? Nada. Não teve cartaz de desculpa. Não teve multidão protestando. Não teve pedido oficial de perdão. Teve só silêncio. Alguns bares mudaram de nome. Outros trocaram de dono. Mas a estrutura ficou. A mesma rua, as mesmas luzes, o mesmo cheiro. E as meninas? Algumas sumiram. Outras a gente via anos depois empurrando carrinho de bebê, vendendo bolo de pote, tentando esquecer. Hoje em dia, quando falam de terror, muita gente pensa em espírito, casa abandonada, boneca que se mexe. Mas para mim, o terror mais verdadeiro é o que a gente finge que não está vendo. É o que se esconde na luz amarelada de um poste torto, na risada de homem bêbado, no copo que parece brinde, mas é moeda. Breves foi palco de um terror que não precisava de monstros. Precisava só de silêncio. A cidade segue, os bares seguem. Mas tem meninas que ficaram presas naquele tempo. E eu sigo também. Mas carrego comigo o rosto delas. Porque ninguém deveria esquecer. Porque o horror real não grita. Ele sussurra e espera que ninguém escute. Tem coisa que a gente não quer saber. Tem lugar que a gente não quer imaginar que possa esconder o que esconde. A escola sempre foi sinônimo de segurança. É onde a infância pulsa, onde se aprende, onde se brinca, onde se cresce. Mas, no município de Saur, no arquipélago do Marajó, o portão da escola virou entrada para algo que nunca deveria ter passado dali. Não foi uma denúncia isolada, foi uma sequência. E pior, uma sequência vista por quem cuida, por quem ensina, por quem devia e tentou proteger. A CPI estadual estava em curso, investigava casos em regiões ribeirinhas, lugares afastados, vilas escondidas por rios e matas. Mas quando chegaram em Saur, se depararam com um tipo de denúncia que expunha uma verdade mais cruel. A exploração não morava apenas nas balsas, nem nas estradas de terra. Ela estava na calçada da escola, na frente de todos, no fim da aula. Imagina a cena. A sirene toca, o portão abre com o rangido já conhecido. As crianças saem rindo, chutando pedrinhas, equilibrando lancheiras, falando do que vão brincar em casa. Só que, na outra calçada, tinha carro parado. Homens encostados. Alguns com uniforme de serviço, outros não, mas todos com o mesmo olhar fixo, em silêncio, esperando. Não eram pais, não eram responsáveis, e não estavam ali para buscar ninguém da família. Eles esperavam outras meninas, não necessariamente uma específica, mas um perfil. Meninas pobres, jovens, de mochila simples e olhar inseguro. Os professores contaram à comissão. Alguns com vergonha por não terem conseguido impedir.
Outros revoltados, dizendo que alertaram antes, que chamaram atenção, que pediram ajuda. Funcionárias da limpeza, inspetores do pátio, todos viram. Todos notaram as conversas rápidas entre os homens e as alunas. Trocas discretas de papelzinho, sussurros na grade do portão, carros que seguiam devagar depois da saída. Ninguém dizia diretamente o que acontecia, mas todo mundo sentia. E o mais cruel era isso: a coisa não era escondida, era banalizada. Não era uma van escura que vinha buscar, não era uma emboscada no fim da rua. Era a luz do dia, na cara da escola, na frente de todos, como se aquela porta que separa o conhecimento da ignorância tivesse sido arrombada por dentro e ninguém soubesse como fechá-la de novo. Uma das funcionárias da escola contou que passou a observar um dos homens que sempre aparecia por ali. Ele se aproximava só das meninas mais novas. Nunca falava com elas perto de adultos. Esperava o fluxo diminuir, chamava de longe com a mão, oferecia um refrigerante, às vezes mostrava um celular. Dizia que tinha presentes, que podia ajudar em casa. Ou então, simplesmente ficava parado, só observando. Isso já era o suficiente para mexer com a cabeça de qualquer menina que voltava sozinha para casa por aquela rua. Era como se o espaço público da educação tivesse sido invadido sem estourar tranca nenhuma. Esses homens não arrombaram portas. Eles esperaram do lado de fora até o portão abrir por si só. E a escola, símbolo de proteção, de futuro, virou o ponto de encontro de uma realidade sem escapatória para muitas dessas meninas. Tem gente que ainda tenta justificar. Ah, mas ninguém viu ele tocando em ninguém. Não tinha flagrante. Não podemos acusar só pela presença. Mas presença constante, silêncio malicioso e oferta de ajudas a meninas de 12, 13 anos, é isso que as redes de exploração mais usam. A proximidade, a normalização, o costume, até o dia em que já não se estranha mais. A CPI registrou todos esses depoimentos. Eles foram transcritos, assinados, arquivados, mas nenhum papel consegue traduzir o som que ficou no ar depois daquelas denúncias. Porque não foi só a escola que ficou marcada, foi a cidade. Foram os professores, foram os próprios alunos. E agora eu vou contar o que aconteceu depois. Como essas denúncias chegaram às autoridades e por que, mesmo depois de tudo, muita coisa continuou igual. A pergunta que não quer calar é: o que é pior? Ver o mal escondido ou assistir ele acontecer à luz do dia e ninguém impedir? Depois que as denúncias vieram à tona, muita gente esperava por justiça. Mas o que se viu em Sour foi algo mais comum do que a gente gostaria de admitir. Primeiro vieram os depoimentos. Funcionários da escola chamados para conversar. Alguns pais também. Uma ou duas meninas falaram em sigilo. A maioria calou. Não porque queria proteger os agressores, mas porque tinha medo do que podia acontecer se falassem demais. Criaram um grupo de acompanhamento. Mandaram representantes do Conselho Tutelar. A Secretaria de Educação prometeu ações de conscientização. E colocaram uma viatura da PM na porta da escola por uma semana. Mas o que acontece quando a viatura vai embora? Quando o escândalo sai do noticiário? Quando o barulho da denúncia vira só mais uma pauta esquecida? A verdade é que alguns dos homens citados nunca foram identificados. Outros eram conhecidos da cidade, tinham profissão, família. Alguns até tinham filhos na mesma escola. Ninguém foi preso, nenhuma punição exemplar, porque tecnicamente não houve flagrante. E sem flagrante, sem denúncia formal, sem testemunha direta, o caso vira fumaça. Mas o trauma fica. Uma das funcionárias que havia feito o alerta foi afastada, oficialmente por motivos administrativos. Mas ela mesma contou à CPI que passou a sofrer pressão.
Gente da cidade começou a cochichar, dizer que ela estava exagerando, que estava querendo aparecer. No fim, a culpa escorreu das mãos dos agressores e respingou em quem teve coragem de falar. E aí, o ciclo se repete. A menina que volta para casa andando sozinha, o homem que encosta o carro devagar, o bilhete dobrado deixado cair na mochila, o celular com crédito e promessa, a conversa rápida, o segredo guardado, a vergonha de contar, o silêncio da escola, o cansaço dos professores, a impotência de quem vê e não pode impedir, porque quando um portão se abre para a criança sair, ele também pode ser a entrada de quem quer fazer ela nunca mais voltar a ser criança. E se a escola falha, se o Estado falha, se a sociedade inteira finge que não viu, quem é que protege? O caso de Saur não foi o único, mas foi simbólico, porque aconteceu num lugar onde ninguém esperava, porque foi visto e mesmo assim não interrompido, e porque mostrou que a exploração não precisa mais se esconder. Ela só precisa que todo mundo finja que não é com eles. Lembra da cena da saída da escola? As crianças rindo, chutando pedra, a mochila pendurada num ombro só? Hoje, aquele portão continua lá. A pintura descascada, o mesmo rangido. Só que, para quem viveu aquele tempo, nada ali soa mais como antes. Até o som da sirene que avisa o fim da aula ficou marcado por outra coisa. Algumas meninas saíram daquela escola direto para outra cidade. Outras sumiram da frequência. E teve aquelas que fingiram que nada tinha acontecido. Porque às vezes, fingir é a única forma de continuar. Mas quem trabalha ali, quem viu com os próprios olhos, carrega uma culpa que não tem data para passar. Quando a infância precisa pedir socorro do lado de dentro da escola, é sinal de que os adultos do lado de fora já desistiram há muito tempo. Saur virou ponto no mapa da vergonha, e o portão da escola virou símbolo de uma realidade que ninguém quer pendurada na parede, mas ela está lá, registrada, documentada, negada por uns, ignorada por outros, e completamente inaceitável para quem ainda acha que a infância é território sagrado. Às vezes, o que a gente chama de rotina escolar é só o disfarce do que não deveria mais estar vivo.